O livro Lar Adventista, no capítulo 64, Integridade nos Negócios, traz muitas orientações importantes para as famílias, para não incorrermos em dívidas. Iremos terminar a leitura nesta terça-feira deste capítulo. Vamos mencionar aqui que a causa de Deus pode ser desonrada. Acompanhe. O mundo tem direito de esperar estrita integridade dos que professam ser cristãos bíblicos. E é isso que as pessoas esperam de um cristão: honestidade, integridade, fidelidade. Pela indiferença de um homem quanto a pagar as suas justas dívidas, todo o nosso povo está em risco de ser considerado indigno de confiança. Você já percebeu que muitas pessoas não confiam nos cristãos? O problema? Alguns cristãos que não são honestos. Precisamos fazer com que as pessoas reconheçam que o cristão é um exemplo, um modelo a ser seguido. Afinal de contas, o cristão segue o nosso exemplo maior, que é Jesus Cristo. Os que têm qualquer pretensão à piedade devem adornar a doutrina que professam e não dar ocasião de que a verdade seja ultrajada em virtude de seu procedimento precipitado. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos o seguinte: a ninguém devais coisa alguma. Está em Romanos capítulo 13, verso 8. E aí, nesse sentido, a autora do livro Lar Adventista traz um conselho a alguém endividado. Primeira coisa que ela diz: decida nunca incorrer em outro débito. Se está com uma dívida, pague essa dívida. Não faça outra dívida. Nega-te 1001 coisas antes de entrar em outra dívida. A ideia é aqui não ficar contando, né? É como Jesus respondendo a pergunta de Pedro: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? E aí Jesus respondeu: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Não são 490 vezes que eu vou perdoar. Não é para contar. Aqui também não. Nega-te 1001 coisas antes de entrar em outra dívida. Não entre em dívidas. Não entre mais nas dívidas. A dívida tem sido a maldição da tua vida. Essa tem sido a maldição da tua vida, entrar em dívida. Evita como evitaria a varíola. Veja que a autora do livro Lar Adventista traz aqui uma doença em que a gente pode evitar. Da mesma forma, devemos evitar as dívidas. Faze com Deus o solene concerto de, com a sua bênção, a bênção divina, pagar tuas dívidas e a ninguém dever coisa alguma, ainda que tenhas de viver a pão e água. Quite as suas dívidas. Pão, na minha opinião, é o melhor alimento do universo. E água é o que realmente mata a sede. Então, se for para passar dificuldade, tendo dívidas, é melhor comer somente pão, tomar água e pagar aquilo que se deve. É tão fácil, ao preparar a mesa, tirar do bolso dinheiro para extraordinários. Cartão de crédito é muito fácil de pagar as contas. Mas quando chegar a fatura do cartão, é fácil de pagar? Evite dívidas. Cuida do pouco
e o muito cuidará de si mesmo. Olha que princípio isso aqui. Lembra quando falamos de moedinhas? Pequenas despesas? Cuida do pouco e o muito cuidará de si mesmo. É uma moedinha aqui, uma moedinha ali, gasta para isto, aquilo e aquele outro que logo somam muito. Nega o eu, ao menos quando estás rodeado de dívidas. Nega-te a ti mesmo. Não vaciles, não desanimes, nem desista. Nega teu gosto, nega condescendência com apetite, economiza o teu dinheiro e paga tuas dívidas. É isso que nós precisamos fazer, pagar as dívidas. Esforça-te para pagá-las o mais depressa possível. E quando puderes apresentar-te novamente um homem livre, não devendo nada a ninguém, terás alcançado uma grande vitória. Que bênção, né? Paulo recomendou um texto ali, aqui na leitura do livro Lar Adventista, a autora menciona um verso mencionado por Paulo na carta de Romanos. E eu gostaria que você lesse mais alguns versos. Leia Romanos, capítulo 13, dos versos 5 até o 10. Você verá ali conselhos e orientações de Paulo aos romanos. Paga tuas dívidas. Isso é um princípio. Mas tem gente que não consegue mais pagar. A dívida está tão grande que não tem mais como pagar. Precisamos, como diz o autor aqui no livro Lar Adventista, mostrar consideração para com devedores insolventes, aqueles que não conseguem cumprir suas obrigações de pagamento, que não tem como. E posso dizer uma coisa para vocês? Aqui nós temos que aprender algo, porque nós somos pecadores insolventes. Não temos como pagar pelo pecado que cometemos, a não ser com a própria vida, e aí é morte eterna. Mas Cristo pagou por nós um preço que nós não tínhamos como pagar e não temos como pagar. Isso é uma demonstração de amor, de cuidado. Isso é um exemplo e um modelo a ser seguido. Se alguns são encontrados em débito e realmente incapazes de fazer frente às suas obrigações, não devem ser pressionados para fazer o que está além de suas possibilidades. Observou isso aqui? Não tem condição de pagar. Ele não deve ser pressionado para fazer o que está além das possibilidades dele. Deve pagar, mas talvez uma prestação menor do que aquilo que está se exigindo. Deve ser-lhes dada uma oportunidade favorável de aliviar os seus débitos. Diminui-se o valor da prestação e de repente aumenta-se as parcelas para que a pessoa possa pagar. E não serão postos em posição de ficarem inteiramente incapazes de se libertarem das dívidas. Embora esse procedimento possa ser considerado como de aplicação da justiça, não representa ele a misericórdia e o amor de Deus, porque Deus pagou o preço por nós do pecado. Ninguém mais faz isso. Só Deus fez por nós. Aceite o que Ele fez por você e pela sua família. E a autora conclui o capítulo mencionando do perigo de posições extremadas. Alguns não são discretos, ela diz, e incorrem em débitos que podiam ser evitados. Sabe, um dos pecados que são cometidos é aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando.
pecado da omissão. E quando nós temos condições de evitar entrar em dívidas, mas não evitamos, cometemos um pecado. Outros exercem uma cautela que cheira a incredulidade. Tirando vantagens das circunstâncias, podemos às vezes investir meios com tais vantagens que a obra de Deus será fortalecida e edificada, sendo, contudo, estritamente preservados os retos princípios. Veja, princípios são eternos, devem ser praticados e preservados, porque se não praticarmos os princípios, não preservarmos os princípios, não adianta obter vantagem. Por isso, sabendo que nós não temos como pagar pelo nosso pecado, mas Cristo pagou por nós, eu convido você a não somente ler Romanos, capítulo 13, versos 5 a 10, mas também cantar com a sua família do Novinário Adventista o hino Remido, número 156. Ser remido é ser alguém que foi resgatado. Alguém pagou aquilo que nós devíamos. E esse alguém foi Jesus Cristo. Cante com a sua família. Louve a Deus pelo que Ele fez por você e sua família. Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós não temos como pagar pelo pecado. Mas Tu, ó Pai, num plano extraordinário, magnífico, completamente cheio de amor e de justiça, te fez homem na pessoa de Jesus, teu Filho, e pagou o preço pelo nosso pecado morrendo na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque viveu sem pecado e morreu pelos nossos pecados, fazendo uma troca conosco, para que agora nós possamos continuar vivendo uma vida segundo a vida de Jesus, e não como a que vivíamos anteriormente, cometendo pecados. Pai, o preço foi enorme, pago por nós. Ajuda-nos a reconhecermos tamanho amor e não resistirmos a este amor. Que haja uma transformação em nossa vida. Que possamos aprender a não mais entrarmos em dívidas e também não mais voltarmos a cometer os mesmos pecados que no passado. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O livro ainda não acabou. Ainda tem outros capítulos para lermos. Acompanhe a leitura, se inscreva no canal e compartilhe com outras famílias. Afinal, nós precisamos ser a força da nação.